O diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2 pode ser confirmado por meio de testes de biologia molecular ou testes sorológicos, como os testes rápidos. No vídeo de hoje, vamos abordar como esses testes são realizados e como os resultados devem ser interpretados. O teste padrão ouro para a detecção do novo coronavírus é o RT-PCR. PCR é uma técnica de biologia molecular que permite a detecção do material genético viral. E como ele é feito? Primeiramente, é interessante a gente lembrar que o SARS-CoV-2 possui um material genético constituído por um RNA de fita simples. E para a realização do PCR é necessário que esse material genético seja convertido em DNA. E como isso é feito? Através de uma enzima chamada transcriptase reversa. Por isso, o teste é chamado RT-PCR, reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa. Após essa conversão do RNA em DNA, o material genético é amplificado, formando novas moléculas de DNA a cada ciclo. Inicialmente, é importante que seja coletada uma boa amostra para a realização do exame. Essa amostra ela pode ser obtida de trato respiratório superior ou trato respiratório inferior. Para as amostras do trato respiratório superior, utilizamos o suave de nasofaringe ou orofaringe. Para de trato respiratório inferior, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal ou escarro, no caso dos pacientes com tosse produtiva. A coleta da amostra ela deve ser realizada por profissional qualificado e em local apropriado. O profissional ele deve se paramentar antes de entrar na sala de coleta, seguindo todas as normas de paramentação do Ministério da Saúde. Adentrando a sala, deve-se realizar a coleta da amostra e se desparamentar ainda na sala de coleta, permanecendo apenas com a máscara, a qual ele deve tirar fora do ambiente de coleta. É importante que seja realizada a higienização das mãos antes e após o procedimento. Para a coleta do suave de nasofaringe, solicita-se inicialmente que o paciente assoe o nariz em lenço descartável para eliminar o excesso de muco ou pus, lembrando que esse lenço deve ser descartado em lixo infectante. Após a limpeza, insere-se o suave em uma das narinas com o paciente com uma extensão do pescoço. O suave ele deve ser inserido até a nasofaringe paralelo ao palato. Deixe-se o suave lá por alguns instantes para que ele possa absorver as secreções, depois é retirado lentamente girando 360 graus. A coleta do suave de orofaringe deve ser feita na orofaringe posterior, evitando-se a base da língua, os dentes e a bochecha. Após coletada a amostra, o suave deve ser colocado em recipiente apropriado, contendo 2 a 3 ml de solução fisiológica 0,9% estéril ou meio de transporte universal viral e deve ser refrigerado a uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Caso seja realizada a coleta do escarro para amostra de vias aéreas inferiores, ela deve ser realizada preferencialmente de manhã ao acordar. Solicita-se que o paciente enxague a boca com água e force uma tosse e a expectoração diretamente no recipiente apropriado. Repete-se esse procedimento cerca de 3 vezes para que se obtenha uma amostra adequada. Caso seja realizado o lavado broncoalveolar ou aspirado traqueal, devem ser coletados de 2 a 3 ml de amostra. As amostras, tanto de via aérea superior como de via aérea inferior, devem ser mantidas a uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius e transportadas ao laboratório num período de 24 a 72 horas. Caso não seja possível o transporte nesse intervalo de tempo, recomenda-se que as amostras sejam congeladas a uma temperatura de menos 70 graus Celsius até que o transporte seja possível. No laboratório, a amostra é preparada em ambiente adequado, onde são adicionados os reagentes necessários para a realização do teste. São adicionados a transcriptase reversa, nucleotídeos, polimerase, primers ou iniciadores, íons de magnésio que vão seguir como cofatores enzimáticos, cofatores para reação e a água. O processo se inicia com a transcriptase reversa, que fornece o DNA a partir do RNA viral. Os primers vão adicionando bases em regiões específicas do gene a ser amplificado
e a polimerase vai adicionando as bases, formando a fita adicional. A partir disso, temos uma molécula de DNA de fita dupla. O ciclo se reinicia, porém, como agora temos o DNA de fita dupla, é necessário que essas fitas sejam separadas para amplificação. Isso é feito através de aumento de temperatura num processo chamado desnaturação. Cada fase do procedimento de PCR é realizada numa temperatura específica e demanda um tempo específico. Por isso, o teste é realizado com o auxílio de um equipamento chamado termociclador. O material genético amplificado ele é quantificado em tempo real por meio de fluorescência. Por isso, chamamos o teste de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real. Com essa técnica, o RNA viral ele pode ser detectado a partir de 5 dias da infecção pelo vírus. Esse material genético ele vai aumentando até atingir um pico, quando o organismo começa a produzir uma resposta inflamatória e ele vai declinando até por volta dos 22 dias pós-infecção. A técnica de PCR ela apresenta como vantagens ser o exame com maior sensibilidade para a detecção da infecção viral antes do início dos sintomas. Porém, também apresenta algumas desvantagens, como a necessidade de equipamentos e profissionais especializados, além de ser um teste que demanda muito tempo, um teste demorado. Em áreas onde a Covid-19 encontra-se amplamente disseminada, um ou mais resultados negativos não descartam a possibilidade de infecção, já que vários fatores podem levar a um resultado falso negativo do teste, como uma má qualidade da amostra, a amostra ter sido coletada numa fase muito precoce ou muito tardia da infecção, um manuseio ou um transporte inadequado da amostra ou ainda por razões inerentes ao teste, como uma inibição de PCR ou mutação viral. Se for obtido um resultado negativo num paciente com forte suspeita de infecção em que a amostra tenha sido coletada em vias aéreas superiores, recomenda-se que o teste seja repetido com uma amostra de vias aéreas inferiores. Atualmente, há muitas empresas produzindo testes rápidos para diagnóstico de Covid-19. De uma maneira geral, os testes sorológicos visam detectar anticorpos específicos produzidos pelo organismo em resposta à infecção pelo SARS-CoV-2 ou detectar antígenos desse vírus. Esses testes podem ser realizados por meio de ELISA, imunocromatografia, que são os testes rápidos, ou imunofluorescência. Em geral, os testes de detecção de anticorpos podem ser feitos com amostra de sangue total, soro ou plasma, enquanto os testes para a detecção de antígenos virais devem ser realizados a partir de suave. Como a maioria dos testes rápidos aprovados pela Anvisa utiliza imunocromatografia, falaremos um pouco melhor sobre este tema. Os anticorpos são produzidos frente à infecção pelo vírus. Então, ao infectar o indivíduo, o vírus se multiplica, aumentando a viremia, até que o sistema imune o reconheça e desenvolva uma resposta de defesa. Essa resposta se inicia com a produção de anticorpos do tipo IgM, que são anticorpos de fase aguda, os quais podem ser detectados 7 dias após o início dos sintomas e atingem seu pico por volta dos 14 dias. O sistema imune também produz anticorpos tipo IgG, que são anticorpos de fase crônica, os quais começam a ser produzidos após 14 dias e podem ser detectados após 16 dias. Os testes imunocromatográficos utilizam uma membrana de nitrocelulose, a qual é dividida em áreas. A amostra é colocada na área específica, seguida da aplicação do tampão, que possibilita o fluxo de anticorpos na membrana. Os anticorpos na amostra fluem para a área intermediária, que contém um conjugado, que consiste em anticorpos anti-imunoglobulinas e um composto de ouro coloidal, responsável pela coloração. O conjugado se liga aos anticorpos presentes na amostra, formando imunocomplexos que fluem pela membrana até a área de teste, a qual contém um antígeno específico. Os imunocomplexos se ligam aos antígenos, formando uma fita colorida na membrana. Os imunocomplexos e conjugados excedentes fluem para a última área da membrana, a área de controle, onde são capturados por anticorpos anti-imunoglobulinas, formando outra linha colorida e validando o teste. A área de teste pode detectar anticorpos totais, por meio de uma linha colorida, ou pode ser dividida em anticorpos IgM e IgG, cada qual com sua linha. Dessa forma, se após a realização do teste houver a presença da linha de teste e a linha de controle, significa que o paciente testado possui anticorpos específicos para o novo coronavírus, ou seja, foi infectado. Caso apareça apenas a linha de controle, o paciente não possui anticorpos, ou ele não foi infectado ou está em fase inicial da infecção. A linha da área de controle deve sempre estar presente, caso contrário, o teste não é considerado válido. Esses testes são úteis para a investigação epidemiológica num período mais tardio da infecção,
quando a viremia já pode ter diminuído pela resposta imune, e o PCR pode se apresentar negativo. A grande desvantagem desses testes é que eles são ineficientes para o diagnóstico de fase aguda da doença. Vale lembrar que os métodos de pesquisa de anticorpos não são úteis em pacientes imunocomprometidos, uma vez que esses pacientes não produzem uma resposta imune adequada com produção de anticorpos contra o vírus. Sabendo disso, abordaremos então as possíveis interpretações dos resultados desses testes. No caso de apenas um PCR positivo com sorologias negativas, o paciente pode estar na janela imunológica, ou seja, apesar de infectado, ainda não desenvolveu resposta imunológica. Com PCR positivo e IgM negativo, o paciente pode estar na fase inicial da infecção. Quando o paciente possui o PCR positivo e as sorologias positivas, o paciente está na fase ativa da infecção. Quando apenas o PCR está positivo e o IgG positivo, o paciente pode estar em estágio tardio ou recorrente da infecção. No caso apenas de IgM positivo, o paciente pode estar no estágio inicial de infecção e o resultado do PCR pode ser um falso negativo, ou o teste de anticorpos pode ser um falso positivo. Já em caso de apenas IgG positivo, o paciente pode ter tido uma infecção passada e se recuperou, ou o teste de anticorpos pode ser um falso positivo. Já no caso de IgM e IgG positivos com PCR negativo, o paciente pode estar em estágio de recuperação de uma infecção, ou o resultado do PCR pode ser um falso negativo, ou o teste de anticorpos também pode ser um falso positivo.